Esse conceito da casa como museu de nós mesmos, aqui na minha casa, é bastante intenso. Para algumas pessoas até exagerado. Eu tenho camadas de objetos que vêm dos meus bisavós, avós, pais e meus em quase todos os cantos da casa. Seja nos móveis, nos quadros, nas fotos, nos livros. Isso tem um pouco de cada uma das gerações que me antecedeu. Das 3 gerações que me antecederam. Isso está bem claro, está bem explícito na casa. Alguns dos objetos são coisas que eu já conhecia, que eu convivia, que eu tinha contato quando, por exemplo, os meus avós eram vivos, como a filmadora do meu avô, como os filmes do meu avô. Uma época da vida dele, que ele já estava mais velhinho e cansado, quem projetava os filmes para ele, para minha avó e para os outros familiares era eu. Então é um material com o qual eu já estava familiarizado. Eu já tinha conhecimento, já era parte do imaginário do meu avô. Mas depois que meus avós faleceram, depois que minha avó faleceu e a família entrou na casa e começou a inventariar todo o material que ainda estava na casa, começaram a surgir alguns objetos que esses foram bastante surpreendentes. Eu achei, por exemplo, os cadernos de colégio do meu avô. Eles têm 110 anos agora, eles são de 1914. E eles me abriram uma janela para um avô que eu não conhecia. E talvez por uma educação que a gente não tem mais e que eu não fazia ideia que era assim. Ele era um estudante de 11 anos na Itaupava Central e os cadernos dele estão cheios de artes. Estão cheios de caligrafia, desenhos, ilustrações que nitidamente eram objeto do ensino da época. E junto com esse material eu acabei encontrando algumas coisas, alguns esboços, alguns croquis do meu avô para a casa dele. Então, desenhos de um forro de madeira com detalhes, desenhos de gradis de metal da escada, do guarda-corpo da entrada da casa, de uma porta grande na entrada da casa, que eram esboços dele que mandou para algumas empresas, para alguns artesãos prepararem para a casa dele. Então, essa foi uma janela aberta por um objeto ou por objetos que abriram uma visão do meu avô que eu não tinha. Eu conhecia o meu avô como cineasta, como fotógrafo, como lojista, como avô, mas isso dessa verve artística dele, dessa verve criativa, criativa no sentido desenhando, ilustrando, caligrafando, era algo que eu não conhecia. Então, eu acho que é muito válido isso de você conseguir guardar, conseguir manter esses objetos que te abrem novas camadas, te desnudam facetas dos seus antepassados, das suas famílias, que você não fazia ideia que existiam. Então, é um dos grandes motivos pelos quais eu estou tão cercado nessa casa dessas coisas, seja um ralo, seja um chave, seja um relógio, seja uma lápide. Isso tudo me dá mais camadas da história de quem veio antes de mim.